E aí, pessoal, dois craques da base do Grêmio, dois caminhos distintos, tomadas de decisões opostas. O que nós podemos falar de Cauã Kelvin e de Natan Fernandes? É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, na descrição do vídeo tem um link de um vídeo de 4 minutos para você ganhar dinheiro pela internet utilizando a inteligência artificial a seu favor. Você já imaginou a sua vida sem smartphone, por exemplo? Pois é assim que a inteligência artificial estará conosco. Então, conheça isso e faça eles trabalharem para você. Ganhe dinheiro com isso. Entre no vídeo e entenda essa oportunidade para você ganhar dinheiro. Entra lá e conheça. Gente, Natan Fernandes brilhou no jogo contra o Flamengo, empolgou a todos. E quem segue esse canal já ouviu falar desse menino muito cedo. Antes mesmo, ele fazia o primeiro contrato profissional com o Grêmio. Porque junto dele existia um outro menino chamado Cauã Kelvin, que também era muito citado por esse canal. Eles faziam o ataque de um dos melhores times ou das melhores gerações que o Grêmio já teve nas categorias de base. O Cauã Kelvin era mais centroavante, o Natan era o cara de lado, muitas vezes pela direita, muitas vezes com a camisa 10 jogando um pouco por trás do centroavante. Os dois tinham uma linha muito promissora de carreira. Em determinado momento, o Cauã Kelvin passou em evolução do Natan Fernandes, que começou a sofrer com algumas lesões. Mas em pouco tempo, o Natan também deu uma trancada, e o Cauã deu uma trancada e o Natan voltou a encostar nele. Os dois eram muito parceiros, assim, e tinham uma relação. A diferença de idade deles é de um mês. Um nasceu em janeiro, o outro nasceu em fevereiro do mesmo ano. Os dois têm hoje 18 anos. O que eu quero chamar atenção para isso e por que eu estou fazendo esse vídeo dessa maneira? Porque eu quero falar das tomadas de decisão de jovens atletas. O Cauã Kelvin, quando ganha projeção, ele tem dificuldade em renovar o seu contrato, que foi, como eu disse, assinado um mês antes do contrato do Natan Fernandes. Um mês antes. Quando eles completaram 16 anos, ou seja, 2 anos e meio, um pouco mais, eles assinaram o contrato. O Cauã em janeiro, nós noticiamos no canal, e o Natan em fevereiro. Quando dá esse processo todo, isso aí foi em 2021, quando dá esse processo todo, vem e surge a ideia de renovação neste momento desse primeiro contrato deles, o Cauã não renova. O Cauã complica a renovação de contrato e acaba indo para o futebol de Portugal. Vai jogar no Braga. Jovem ainda, tá lá até hoje. Na verdade, foi na metade do ano isso. E o Natan tem a opção de renovar o seu contrato com o Grêmio. O que acontece nesse momento? Um toma uma atitude de entrar na Europa por um mercado periférico e o outro de tentar a vida como protagonista no próprio Grêmio. Essa é a diferença. Um vai para o mercado periférico, o Braga, que é um time que tem boa visibilidade na Europa, é diferente, por exemplo, de muitos que vão para Águas Claras, Portimonense, não. Ele vai para o Braga, que é um pouco maior, um pouco mais estruturado, e hoje ele está lá, ele está no time sub-19, jogou 4 partidas, fez 2 gols, ele está se adaptando. Tá? Esse é o Cauã Kelvin. E o Natan Fernandes, ontem, jogou contra o Flamengo na Série A, fez gol e ganha uma ideia já de status de grande possibilidade de um novo talento surgido no Grêmio. Se a gente olhar o retrato de hoje, quem é que acertou? O Natan. Só que esse não é um caminho que termina agora. Esse não é. Nós estamos no início da trajetória. E aqui que vem o pensamento e algo que a gente precisa refletir. São 2 talentos muito parecidos, com grande projeção, com seleção de base, com todo o histórico que eles mereciam.
2 talentos. Mas agora, como que nós podemos tentar de alguma maneira prever o que será melhor no futuro? Eu, dentro da minha ideia, da minha experiência, eu sempre estou do lado de quem está no Grêmio. Então eu acho que o Natan fez a opção certa. Mas eu não posso aqui simplesmente desprezar a tomada de decisão do Cauã Kelvin, que inclusive foi vendido, o Grêmio ganhou 1 milhão de euros por essa venda, mas que neste momento, cria até mesmo internamente o que é melhor para um jogador. Muitos estão com esse pensamento. E aí? Fico, espero, renovo, tento alguma coisa aqui. Não, o espaço é curto aqui, não vai dar, vou para outro lugar. O que fazer? Lembrando que o próprio Renato usou o Cauã Kelvin lá no início da vida dele. Então, tem uma série de pontos interessantes que merecem muito que a gente pense, porque quando a gente fala de categoria de base, nada mais a gente está fazendo do que escolhas de caminhos. Todo momento tem uma escolha de um caminho. O que é melhor? O que não pode? Jovens empresários, uns muito bons, uns muito ruins, uns muito talentosos, muito cuidadosos, outros completamente perversos. Tem de tudo. Então, nessa hora, é preciso ter muita tranquilidade e, principalmente, saber medir o que é certo, o que é errado, qual vai ser o caminho. O caminho é só dinheiro? O caminho é um plano de carreira para tu tentar ser um jogador de ponta? Qual é a ideia de um mercado tão difícil, tão complicado, que é o mercado jovem no futebol, sobretudo no futebol brasileiro, que tu sai do multimilionário para o muito pobre com um erro. Nós estamos falando da elite aqui. O Cauã Kelvin e o Natan Fernandes representam a elite. Eles são a elite porque eles já venceram os dois. O Cauã fez bom contrato na Europa, saiu com dinheiro daqui, e o Natan também já tem projeção para isso. Não é a tomada de decisão para ser jogador ou não. É qual é o melhor caminho, e eles com certeza lá no final irão se encontrar. E aí talvez a gente tire a prova de quem acertou mais, que claro, passa muito também por lesões, por um jogador se manter num bom nível profissional. O fato é que os dois adotaram isso. Repito, sigo e na minha concepção, de acordo com as minhas, até com a minha relação afetiva, acho que ficar no Grêmio sempre é o melhor caminho. Mas aceito aqui que essa discussão é uma discussão muito, muito forte, muito difícil e que toma conta da cabeça dos meninos do Grêmio. Porque a todo momento essa discussão, ela é viva e ela precisa ser, sim, discutida. Natan versus Cauã Kelvin. Quem diria? Jogaram sempre juntos. E agora a gente está vendo aí quem tomou a melhor posição. Repito, voto no Natan, mas acho que a reflexão está aberta. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.